Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Rita do Instagram Medicina é Muito Amor e hoje eu quis fazer uma coisa diferente. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu costumo tirar dúvidas, falar sobre a minha rotina e tudo mais por meio do Stories do Instagram. Porém, hoje eu quero trazer um assunto que é complexo, que eu quero que chegue ao maior número possível de pessoas, porque a intenção realmente é ajudar. E também porque é comprido demais pra pôr no Stories. Então, a gente sabe que setembro é um mês importante para duas campanhas, o Setembro Verde e o Setembro Amarelo. O Setembro Verde trata do incentivo à doação de órgãos, enquanto o Setembro Amarelo trata da prevenção ao suicídio. E é sobre o Setembro Amarelo que eu quero e vou falar hoje. A gente pode e deve levar em consideração de que atualmente é mais fácil discutir sobre os transtornos mentais. Porém, ainda há muita informação errada, há muita distorção e há muita gente que leva como brincadeira, quando na verdade é um assunto muito sério. Então, pelo fato de a gente estar em setembro, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu passei e incentivar você que pode estar sofrendo nesse momento, que pode estar se sentindo mal, se sentindo lixo, se sentindo o que for, que sim, tem solução. A cura, não sei, tipo, se você vai se curar para sempre, porém tem tratamento. Você pode sim viver bem, você pode sim ter esperança no futuro e alegria em viver. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Pra quem não me conhece, não sabe da minha história, eu estou no primeiro semestre de medicina atualmente, porém foi um longo e difícil caminho até aqui, principalmente pela companhia das minhas amiguinhas, os imparáveis, a depressão e a ansiedade. Então, tudo, entre aspas, começou no ensino médio. Não é que tenha começado lá, mas eu acredito que foi quando começou a me prejudicar realmente. Eu sempre fui uma aluna dedicada e tudo mais, tirava notas boas durante o ensino fundamental, ensino médio. E chegou uma época que tudo travou, nada mais ia pra frente. E eu comecei a tirar notas ruins, comecei a não ter força para estudar, não ter força para fazer nada. Eu era atleta, eu fazia ginástica rítmica, eu fazia balé, fazia muitas coisas. E de repente eu não tinha força para fazer mais nada. Qualquer coisa que eu fizesse era uma tortura. Eu não conseguia, sugava as minhas energias, não importa o quanto eu gostasse de fazer essas coisas. E chegou um tempo, no meu terceiro ano do ensino médio, que eu simplesmente desisti de tudo porque eu não tinha mais forças para conseguir levar nada para frente. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu nunca tinha passado por algo tão difícil. E eu simplesmente larguei tudo. Eu larguei a escola que eu estudava, fui para outra. Eu larguei a ginástica rítmica, eu larguei meu trabalho na ginástica rítmica porque eu dava aula e era algo que eu gostava muito, porém naquele momento aquilo me esgotava todas as forças. Eu larguei tudo, realmente. E aí eu só terminei o meu terceiro ano daquele jeito e parei de estudar. Primeiro porque eu não tinha condições financeiras de bancar um cursinho e segundo porque eu não tinha nem forças. Então eu fiquei em casa em 2014. Aí eu fui procurar trabalho, eu fiz um concurso e tal, beleza, comecei a trabalhar. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a melhorar um pouquinho, porque aquilo me fazia sair de casa. E pelo fato de eu ter também um pouquinho de dinheiro pra me cuidar melhor, pra fazer mais coisas que eu gostava, deu uma leve melhorada. Porém, isso foi uma mascaração do problema, porque não foi um tratamento efetivo para o que eu tinha. E aí, em 2014, beleza, quando chegou no final de 2014, eu pensei, vou voltar a estudar. E em 2015 eu me matriculei no cursinho. E aí, 2015 começou tudo bem, tava tranquilo. Um pouco difícil pelo fato de que eu não lembrava nada do ensino médio, porque, sei lá, a minha memória, desde que eu comecei a sofrer com isso, ela simplesmente virou assim, ó, tipo, apaga tudo. Mas eu tava conseguindo acompanhar as matérias e tudo mais. Até que chegou mais ou menos perto da metade do ano e eu entrei em crise de novo. E aí eu não conseguia ir pra aula, não conseguia fazer muitas coisas, eu só ia trabalhar mesmo. E, enfim, acabou complicando o meu primeiro ano de cursinho. Mas também nesse primeiro ano eu tava querendo fazer engenharia, porque apesar de eu querer medicina desde o ensino médio, eu pensava que como eu tinha que trabalhar e estudar, não tinha como. E então eu pensava, não, medicina é pra quem tem tempo pra ficar o dia inteiro no cursinho estudando e tudo mais, não é pra mim. Por isso que eu prestei engenharia. Mas aí eu comecei a pensar e refletir. Quando eu criei o Instagram de estudos, que era o Veste Engenharia antigamente, eu seguia muita gente que queria medicina.
E as pessoas postavam fotos de cirurgia, tipo, anatomia, um monte de coisa. E eu pensava, meu Deus, eu quero isso. E por mais que eu gostasse muito de matemática e física, que foi o que me levou a escolher como segunda opção a engenharia, não era aquilo que ia me fazer feliz, sabe? Eu sentia que, por mais que fosse legal alguns assuntos da faculdade, não queria trabalhar com aquilo, não era onde eu me via. Então eu resolvi que, independente de tudo, eu ia tentar medicina de novo. E aí eu entrei no meu segundo ano de cursinho, que foi 2016. Continuei trabalhando, óbvio, para pagar o cursinho. Mas eu comecei um ano com uma perspectiva diferente, sabe? Porque eu pensei, não, eu vou passar em medicina agora e tudo mais. E aí, como eu já tinha pego o básico das matérias no primeiro ano, era mais aprofundar e treinar, né? Porque medicina é treino. E aí, e um pouco de sorte, claro, porque o vestibular é muito concorrido, então se decide ali em uma, duas questões que às vezes é o que você deixou de estudar ou o que você estudou mais. E é isso que define, não é porque um estuda mais, o outro estuda menos que você passa ou não passa, mas sim ali entre os que passam e os que ficam no comecinho da lista de espera e não entram, é uma distância muito pequena, realmente. Então, realmente tem um pouco de sorte no vestibular, sim. Mas, eu tava estudando, eu tava indo bem, eu fiquei em primeiro lugar em vários simulados e tudo mais. E eu pensei, não, esse é meu ano, não sei o que, tava super dedicada. Até que eu tive outra crise, novamente, perto do meio do ano. O meio do ano é o meu problema. E foi uma crise bem terrível, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito mal. Eu não conseguia sair de casa. Eu saía para trabalhar chorando. E foi horrível. E foi nessa época que eu não aguentava mais passar por tudo isso, que eu pensei, não dá mais. Eu vou procurar uma ajuda psicológica e se não resolver, eu não quero mais continuar vivendo. E aí foi quando eu procurei a psicóloga do cursinho. O meu cursinho tinha psicóloga gratuita para os alunos, né? Gratuita, entre aspas, porque o cursinho é caro. Mas eu procurei ajuda e ela me orientou e foi bem bacana, assim. Eu fiquei alguns meses, acho que de agosto até dezembro, em tratamento com ela. E me ajudou muito, assim, na questão de autoestima, a ter uma outra visão sobre o que eu tinha. Mas ela também falava que eu precisava de ajuda psiquiátrica, porque a depressão, ela, tipo, uma desregulação química que acontece no seu cérebro. Então, muitas vezes, mesmo você fazendo um tratamento psicológico, você precisa de medicação para conseguir botar isso em ordem e não ter esses surtos. Mas eu não tinha dinheiro para ir no psiquiatra. E pelo SUS, pelo menos na minha cidade, é tipo muita espera. E aí eu não fui. Aí o que aconteceu? Eu passei em engenharia agronômica na Exalc, na USP, né? E eu tava meio assim, eu passei em medicina também, numa particular, porém era uma particular que não financiava total pelo FIES, então não tinha condições de eu ir cursar. E aí eu fiquei triste por causa disso, mas aí eu pensei, meu trabalho tava vencendo o contrato, então eu não ia ter mais trabalho, ou eu ia ter que procurar um outro trabalho que não fosse com um horário tão flexível, que ia ficar mais difícil de estudar. Eu não aguentava mais fazer cursinho. Enfim, eu tava esgotada da minha rotina. Aí eu peguei e decidi tentar. E eu fui pra Exalc, tanto pra ver o curso, quanto pra ver como era morar fora, porque eu sempre quis estudar fora. Porém, eu pensava... Às vezes eu pensava, será que eu vou conseguir viver sozinha, cozinhar? Eu não sabia fazer nada, não sabia cozinhar, não sabia limpar, não sabia fazer nada. Aí eu pensei que era uma ótima oportunidade de viver. Primeiro, se eu aguentava morar sozinha, tipo, me virar mesmo, porque eu não tenho dinheiro pra pagar pra alguém fazer essas coisas pra mim. E segundo, pra eu conhecer também, porque a USP sempre foi um sonho. E medicina na USP é um pouco muito difícil. Então eu pensei, poxa, a Exalc ela tinha sido avaliada recentemente por um ranking que deixou ela em 5º lugar mundial em ciências agrárias. Então eu pensei, caramba, é uma grande universidade, uma grande oportunidade. E aí eu resolvi ir. E tava tudo bem, assim, no começo, porém eu fiz minha matrícula, voltei, tava animada, tudo. Aí quando chegou a hora de ir, gente, a última semana antes de eu ir, era só choro, 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 que eu não queria ir, porque eu ia ficar sozinha, porque eu ia deixar meus amigos, porque eu ia morrer sem eles, porque não sei o quê.
Sério, foi horrível, eu só chorava. A hora que eu entrei no ônibus em direção a São Paulo, eu chorava, 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 chorava o trajeto todo. Pensava, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas depois que eu cheguei lá foi mais tranquilo, eu fiz amizades logo, eu fui muito bem recebida, porque, sério, é uma recepção, assim, totalmente fora de qualquer coisa que a gente vê. A recepção que eu tive aqui em Tubarão não tem nada a ver com a recepção que eu tive na Exalc. Foi, tipo, o pessoal lá é muito receptivo, porque eles mantêm as tradições e tudo mais, de acolher os calouros e tal. Mas, assim, então no começo foi super... Nossa, eu tava no paraíso, porque a universidade é incrível, realmente. Mas aí quando chegou aquela rotina estressante, maçante, de estudar a matéria, eu olhava aquelas matérias e eu não queria trabalhar com aquilo. Aí eu ia pro campo e pensava, o que eu tô fazendo aqui? Eu odeio sol, eu odeio terra no meu sapato. Sou muito moço da cidade, eu gosto de ir pro campo pra passear, mas não pra trabalhar lá. E aí eu pensei, não, eu não quero isso mesmo. Foi bom essa experiência, mas eu não quero. E aí, mais ou menos na metade do semestre, eu entrei em surto de novo. Alguns problemas pessoais e tudo mais, e principalmente também o fato de eu não estar gostando da faculdade. De eu pensar, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer pra passar em medicina? Eu não tenho emprego, eu não tenho cursinho, eu não tenho nada, não tenho dinheiro. Sério, eu entrei numa crise existencial muito grande. E teve uma crise muito forte que eu fiquei bem bad. E aí as meninas da república que eu estava entraram em contato com a universidade e falaram que eu estava mal. E aí a universidade entrou em contato comigo, falando pra eu ter acompanhamento com a psicóloga e acompanhamento com a psiquiatra. E aí eu achei que era uma boa oportunidade, porque eu realmente estava muito mal, porque cada crise que você tem é pior do que a anterior. Então, eu peguei e arrisquei. Eu fui na psicóloga. No começo eu tinha um pouco de resistência com a psicóloga, porque eu tava acostumada com a minha psicóloga do cursinho e era totalmente diferente. Mas isso não significa que uma era melhor do que a outra. Eram só abordagens diferentes. No final, eu aprendi muita coisa com a minha psicóloga da faculdade também. Eu fiz sessões até o final do semestre e ajudou muito, sério. E principalmente ela me ajudou nessa questão de eu ter certeza de que eu queria medicina e que eu queria ir embora. Porque ela falava assim, tem certeza que você não tá iludida com a medicina, que você tá criando uma fantasia na sua cabeça, que é aquilo, e na verdade não é. Você já parou pra pensar que você pode achar uma área legal aqui dentro da engenharia agronômica, já que é um dos cursos que tem mais áreas pra você seguir. Tipo, sério, você pode trabalhar em quase qualquer área do mundo, assim, tipo... Do mundo não, como que eu digo? Tipo, você pode trabalhar na área de humanas, na área de exatas, na área de, sei lá, mexer no solo, trabalhar em laboratório, fazer melhoramento genético. Tipo, tem muita área na engenharia agronômica. E aí eu falei, não, mas eu não quero, eu quero medicina. E aí a gente começou a tratar isso, ela fazendo, tipo, me desafiando, assim, tipo, mas isso da medicina, e aquilo da medicina, e não sei o que. Até a época que ela chegou e falou assim, não, você realmente quer medicina, então vá atrás. E aí eu tive certeza, sabe? Não precisava... Tipo, eu já tinha uma certeza interior, mas dava aquele medinho. E ela falava, não, você realmente gosta e vá fazer isso. E aí, beleza. Meu primeiro semestre foi melhorando, mas ainda era difícil controlar, sabe? Eu tinha, assim... Eu tava dentro de uma aula e eu começava a chorar. Eu tinha que sair, assim, eu tremia. Eu ficava muito mal na aula. E aí... Até que eu resolvi marcar a psiquiatra. Até porque minha psicóloga tava me mandando marcar há muito tempo. E aí eu fui na psiquiatra e ela me deu um antidepressivo. E ela falou, olha, se você não quiser tomar, você não toma. Porém, eu acho que é bom você tomar. E pelo menos tente, ela falou. Se você achar que te faz mal, você para. Mas ela disse que com certeza ia me fazer bem. E eu comecei a tomar. E o esperado de um antidepressivo começa a fazer efeito mais ou menos uns 15, 20 dias. Porém, eu já senti os efeitos no terceiro dia. Lógico que foi um degradê, assim. Até porque eu comecei tomando uma dose, depois foi aumentando. Porém, tipo, o remédio me fez tão bem, assim. Tipo, foi um acerto, assim, cheio. Porque, normalmente, você tem que ficar trocando o remédio até você achar aquele que se adapta a você. Porque não tem muito como você saber, assim, qual antidepressivo vai te fazer bem. Ou qual remédio para ansiedade, enfim, qual o problema que você tem. Então, eu realmente levei sorte nesse quesito, porque eu já fui acertada de primeira, tanto que eu não tomo a dose maior do remédio que normalmente as pessoas tomam, eu tomo meia dose.
e me faz muito bem. E sério, é estranho eu pensar que isso era tudo que eu precisava, sabe? Porque todos esses anos tão mal, tão mal, tão mal, não conseguia me livrar dos pensamentos intrusivos, não conseguia ter autoestima, não conseguia acreditar em mim, não conseguia me relacionar com as pessoas, não conseguia fazer nada. Meu cabelo caiu, peraí. Vou soltar. Tudo isso pode ser controlado por um remédio. E tipo, às vezes você passa a sua vida sofrendo, achando que você não é boa o suficiente, que você não é inteligente o suficiente, que você é ruim com as pessoas, que você nunca vai mudar. E na verdade não é. É porque alguma coisa está desequilibrada no seu cérebro, não é a sua culpa. E talvez não vai ser fácil de tratar isso. Porque pode ser que você se dê bem e tenha sorte como eu, ou pode ser que você tenha que trocar várias vezes. Eu sei que muitas pessoas acabam procurando ajuda psicológica e psiquiátrica e acham que o remédio não faz bem e larga e não toma mais e continua naquele rolo. E não façam isso, sério. Se você está mal, se você não consegue se concentrar, ou se você não é vestibulando, não é nada, mas se você se sente mal, eu quero dizer pra você, existe sim uma maneira de você ser feliz mesmo com todas as dificuldades. Entende? Você não precisa viver chorando, você não precisa viver achando que sua vida é uma merda que não tem sentido nenhum. Você pode correr atrás dos seus sonhos e deve, só que eu sei que muitas vezes você não tem forças pra isso. Eu sei que eu tenho muitos amigos também que passaram por isso. Amigos de cursinho, por exemplo, que ficaram anos no cursinho e que não conseguiam progredir por causa da doença. Então, algo realmente complicado de se falar. E cada pessoa é única. E é por isso que você precisa de ajuda profissional pra isso. Tipo, eu tô aqui falando pra te incentivar a procurar ajuda. Porque eu não posso te dizer, faça isso, faça aquilo que você vai melhorar. Mas, por favor, não desista de você. Não desista do seu tratamento. E quem tá falando isso é uma pessoa que... É complicado de falar isso em vídeo, mas, tipo, que realmente não queria mais ter a sua vida. Falando em palavras fracas. E, cara, é muito difícil, sabe? Você chegar num ponto em que você não quer mais viver, que você acha que não tem mais sentido, que você não tem mais serventia, que você nunca vai conseguir atingir as coisas que você quer. E, na verdade, é tudo algo que se infiltra na sua cabeça. Essa não é você. Então, se você tá passando por isso nesse momento, eu faço um apelo. Procura ajuda. Sério, procura ajuda. Eu comecei a tomar medicação enquanto eu ainda tava lá na USP. E, nossa, eu chorava todo santo dia por estar lá. Eu queria ir embora, mas ao mesmo tempo eu pensava, poxa, eu vim até aqui agora, eu quero terminar esse semestre. E foi muito difícil. E depois que eu comecei a tomar medicação, foi uma mudança, assim, enorme. Porque eu passei até a considerar a chance de eu ficar mais um semestre lá e diminuir a minha carga de matérias cursadas no semestre para poder estudar pro vestibular. Porém, eu acabei passando aqui antes disso. Então, cara, tipo, faz uma diferença enorme. Você sai na rua e você consegue olhar uma árvore e pensar, poxa, que bonita essas flores. Você vê um bichinho na rua. Você fica até um pouco emotivo. Emotivo demais. Não emotivo, porque controla suas emoções, mas você fica assim, tipo, olha só que dia bonito, não sei o quê. Pelo menos pra mim fez isso. Eu saía assim e olhava, principalmente a Exalc, que é linda, tem lago, tem patinhos e tudo mais. Eu achava bonito, mas era aquele bonito, tipo, que bonito. E depois eu comecei a olhar assim, e eu sentava assim na beira do lago e pensava... Na beira não, né? Na vista do lago, porque na beira do lago eu ia morrer com picada de carrapato. Mas eu sentava assim e admirava e pensava como a vida é bonita. Sério, então... E tipo, hoje aqui eu finalmente consegui atingir o meu objetivo, quero entrar na faculdade de medicina e eu tô me sentindo extremamente realizada, apesar de todas as dificuldades, principalmente financeira, porque tá muito difícil. Mas, a despeito disso, cara, eu tô vivendo, assim, uma fase incrível perto de tudo que eu já vivi. E, sério, eu quero que todo mundo possa viver essa fase, entende? Então, que todo mundo possa ser feliz. Hoje em dia eu não consigo mais ver, porque antigamente eu conversava com pessoas que também estavam tristes e tudo mais, e eu dizia, é verdade, já passei por isso, não sei o quê, vamos chorar junto. E hoje eu só quero dizer pra todo mundo, procura ajuda, vai ser feliz, vamos ser felizes, uhul.
Então, mas é sério, sério, procura ajuda e fica bem, ok? Eu quero ver todos vocês bem, eu quero ver todos vocês realizando os sonhos de vocês, correndo atrás e sendo felizes, porque é possível sim, tá bom? Espero ter tocado o coração de alguém, poder ter ajudado, tá bom? Um beijo, e se você conhece alguma pessoa que também não está bem, indica esse vídeo pra ela. E o meu direct do Instagram está à disposição de vocês. Às vezes eu demoro pra responder, porque às vezes eu não tenho tempo, mas eu tô tentando entrar cada vez mais e responder mais rápido todo mundo, e me manda lá que eu vou responder. Qualquer coisa que precisar, eu tô aqui, sério. E, por favor, vá atrás de ser feliz. E se não der certo com os primeiros profissionais, troca de profissional e não desiste. Um beijo e até mais.